Bem-vindo ao canal Futebolaço, eu sou o Dieguinho. Bom, galera, tá entrando no ar aí o nosso terceiro girão de notícias do dia, como sempre, recheado de informações. Bom, tivemos aí uma grande reviravolta de novo e Vasco e Bahia volta para domingo, 4 da tarde. Vou trazer para vocês a informação a respeito do setor VIP. O Vasco vai ter 1.800 ingressos a mais para ser vendido no estádio, porque a obra daquele setor ali acabou e está disponibilizado para venda de ingressos novamente. O Bahia jogou Copa do Brasil agora há pouquinho e se classificou. E também vamos trazer para vocês aí trechos da participação do nosso diretor executivo Carlos Brasil no programa de Seleção Sport TV, e tem algumas coisas importantes para a gente comentar aqui. Eu vou chamar a vinheta e após a vinheta eu trago para vocês essas e outras informações. Bom, galera, agora que a vinheta já rodou, vou pedir para tu deixar aquele like marotaço que ajuda a gente bastante. E claro, se for tua primeira vez aqui no canal, não esqueça de se inscrever, ativar o sininho das notificações, além também de seguir a gente lá no Instagram. Beleza? Bom, antes de eu começar a trazer as informações, venho te dar um recado muito importante. Preste atenção aqui, ó. Você aí de casa que tem financiamento, seja de carro ou moto, e as parcelas estão muito altas, a gente sabe que no Brasil tem o problema dos juros abusivos. A Revise hoje tem a solução. Por que você comprar um carro e pagar 2 por isso? Quer pagar mais barato nas suas parcelas? Tá com parcelas em atraso? Tá correndo risco de ter o seu veículo sofrer busca e apreensão? Revise hoje, eles têm a solução. Aí na tela tá passando para vocês o site deles, www.revisehoje.com.br, o número também do telefone de WhatsApp. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado o contato também da Revise Hoje. Não esqueça de mencionar que você veio do canal Futebolaço, que eles vão te dar uma super atenção. Revise Hoje, parceira do canal Futebolaço. Bom, galera, uma grande reviravolta e uma boa notícia. A diretoria do Vasco apertou, ficou em cima, não divulgou a carga de venda de ingressos até tentar resolver a situação da mudança do horário que a Globo pediu junto à CBF, e o martelo foi batido e houve uma reviravolta. O jogo Vasco e Bahia voltou para domingo às 4 horas da tarde e Botafogo e Fortaleza segue no domingo às 6 horas da noite, como era anteriormente. Eles tinham puxado o jogo do Botafogo de domingo 6 da tarde para 4, e o jogo do Vasco, que era 4 da tarde de domingo, tinha passado para às 7 horas da noite de segunda-feira. Então volta tudo a ser como era antes. E uma notícia muito boa: o Vasco terminou a obra da marquise ali do setor da área VIP, e já para o jogo agora contra a equipe do Bahia teremos aí o espaço liberado. Com isso, o Vasco tem 1.800 ingressos a mais para poder vender para a partida. Com isso, São Januário hoje comporta 21 mil ingressos. Obviamente, 21 mil ingressos não são colocados à venda, porque tem as gratuidades e a cortesia, mas a capacidade máxima no estádio são 21 mil torcedores. Lembrando que tem um setor também da área do visitante. Uma notícia também interessante, acabou agora há pouquinho, interessante para eles, né? Só em termos de informação aqui. O Bahia jogou a última fase da Copa do Brasil antes das oitavas e empatou por 1-1 com o Azures do Paraná, equipe inclusive que joga o Caio Tenório. O jogo foi para os pênaltis. E aí, nas penalidades máximas, o Bahia conseguiu se classificar às oitavas de final. Hoje vieram num dia muito desgastante, então devem talvez chegar para o jogo aí do final de semana um pouco mais desgastado com o Vasco da Gama. Nós podemos ter uma espécie de benefício na segunda etapa, podemos dizer assim. Beleza? Bom, inclusive dando a informação aí, segundo apurou o companheiro o Joel Silva do Joga 10, o Vasco gastou algo em torno de 50 mil reais para poder fazer a obra da marquise, que estava com a probleminha na marquise ali, e por isso estava interditado o setor VIP. Beleza? Para finalizar, eu vou deixar com vocês o Carlos Brasil. Ele participou do programa Seleção Sport TV, inclusive é o Pedrinho que vai abrir fazendo a pergunta. Ele vai falar de alguns temas muito interessantes, como é que está sendo essa transição dos jogadores da base ao profissional, e no final ele vai cravar: o Vasco vai subir para a primeira divisão. E aí, você consegue confiar que esse time realmente vai subir? Com vocês, Carlos Brasil. Falou que veio da base, eu sei disso, e o trabalho foi muito bem realizado no teu processo nas categorias de base do Vasco. E a minha pergunta é sobre isso. Você falou sobre contratações, do clube ter uma ideia de jogo, e isso facilita para você contratar de forma pontual.
E alguns clubes, eles têm um DNA, uma identidade já identificada, assim, por natureza. E o Vasco, por característica, tem uma base que sempre forneceu grandes jogadores para a equipe principal. Qual o processo? O que você encontra na base do Vasco hoje, que você dá uma saída no Corinthians e volta já num cargo profissional? O que você faz de processo de transição da base? E se existe alguma meta de elenco, tipo, ó, meu elenco profissional, eu vou ter 40% dos jogadores formados da base. O que você encontrou aí nesse retorno da base do Vasco? Eu acho que é exatamente o que eu coloquei, né? Eu vejo que a base tem uma metodologia, uma ideia implantada desde 2018, que a gente construiu muito respeitando a cultura do clube, né? A história do clube, né? E isso vem sendo respeitado até hoje no futebol de base do clube, pelo Rodrigo, que está como gerente lá da base e com muita eficiência e fazendo o trabalho, dando continuidade ao trabalho que foi elaborado. Eu acho que tem como se fazer um processo verticalizado, Pedrinho. Eu acredito muito nisso, apesar de ter objetivos diferentes, como eu coloquei no início. A gente entende que a ideia de jogo ela facilita para que você traga um treinador adequado, para que você traga jogadores com perfis delineados para cada posição. E essa formação ela facilita a transição quando você tem essa ideia, esse modelo, essa metodologia na equipe principal, né? Essa transição ela fica facilitada. A gente, infelizmente, tem uma cultura no futebol brasileiro de toda hora estar mudando o treinador e muitas vezes uma contratação de treinador que não é dentro da mesma filosofia do anterior, mesmo da filosofia do clube, né? Da cultura do clube. Isso é muito ruim, porque você não há o desenvolvimento da ideia, né? Então, eu acredito muito que pode se verticalizar essa ideia, essa filosofia, com a ideia, evidentemente, a cada jogo você precisa estudar o adversário, precisa ter um objetivo de vitória que muitas vezes faz com que você, na circunstância do jogo, tenha que fazer um futebol mais reativo, por exemplo. Enfim, são várias ideias, vários sistemas de jogo que possam ser adaptadas ao jogo naquele momento. Agora, evidente que a partir do momento que você tem uma ideia, né, implantada, verticalizada, essa transição fica muito mais fácil para os meninos, fica muito mais fácil para os jogadores o entendimento. Eu vejo hoje na base do clube, por exemplo, o sub-15, o menino vai para o 17, joga da mesma maneira, do sub-20 joga da mesma maneira. Por que não pode jogar da mesma maneira no profissional? Ele tem que entender que a ideia de jogo é praticamente a mesma, que ele pode chegar ali e se adaptar com facilidade. A gente está tendo muito cuidado com isso, Pedrinho. A gente contratou um coordenador de transição, que é o Cadu, que ficou muito tempo no Rival, um profissional extremamente competente, como eu coloquei aqui. Eu acredito muito em planejamento, em método, em organização e pessoas. Eu acho que a gente não consegue fazer nada se não tiver profissionais extremamente capacitados em cada função. O Cadu é um desses profissionais que veio para ajudar nessa transição. Ele é um coordenador de transição. Então, ele vai a treinos do Sub-20, ele observa o Sub-20, a metodologia que está implantada lá é mais ou menos próxima à ideia do que a gente tem no profissional, do que a gente tem a fazer no profissional. Agora, é importante que o torcedor entenda o seguinte: nós contratamos jogadores no início do ano muito na necessidade de formar um elenco num curto prazo, porque a gente corria o risco de não ter um elenco para disputar a Série B, e muito no orçamento e no investimento que era possível fazer, né? Se você falar assim, pô, é o planejamento ideal? Claro que não. A gente tem consciência de que não é o planejamento ideal, mas foi o que pôde ser feito. E aí entra aquela questão da competitividade dos jogadores, da saúde dos jogadores. Nós escolhemos jogadores e que quiseram, evidentemente, jogar no Vasco, né? Isso era muito importante. Então, a gente precisa valorizar esses jogadores que estão no elenco, a gente precisa valorizar os profissionais que estão hoje aqui no Vasco, para que a gente possa caminhar nessa direção da ideia, da filosofia, que não é uma coisa que a gente faça em curto prazo. A gente vai fazer isso a médio
e longo prazo. Há que se ter paciência para que a gente consiga fazer isso no elenco profissional da mesma forma que tem a base. E eu acredito também no percentual de jogadores realmente, não uma coisa tão rígida, mas eu acredito que pelo menos 50% a 60% dos jogadores podem ser formados no clube. Eu tenho exemplos de outros clubes, até do exterior. A gente tem um exemplo recente aí do River Plate, que conversei muito na época com o Gustavo Gross, que é o profissional que hoje está até no Internacional. Fui até lá conhecer o modelo. O River Plate tem um modelo muito do que a gente tem como ideia, né? São 4 anos com o mesmo treinador, 5 anos com o mesmo treinador. Lógico que eles entenderam e acharam aquele era o modelo ideal, a ideia de jogo ideal do clube, e muitos jogadores formados na base do clube. E é um projeto de muito sucesso, né? A gente tem que estar sempre ligado naqueles projetos que têm sucesso. A gente tem tido sucesso na base muito tempo, eu acho que tem que pegar os melhores exemplos e as melhores ideias mundiais para se colocar dentro do Vasco também, que é um clube gigantesco, uma torcida super exigente e que a gente precisa realmente entregar resultado. Nosso objetivo, acho que para esse ano, a gente tem certeza que a gente vai conseguir atingir, que é o acesso à Série A. Bom, galera, é isso. Essas eram as informações que eu tinha para trazer para vocês nesse vídeo. E amanhã aí, na volta, próximo da hora do almoço, eu chego com mais informações, beleza? É isso. 1, 2, 3, futebolaço. Tamo junto, família. Qualquer momento, em volta, vai, tamo junto. Valeu, fui!